Esse cara perdeu seu emprego, e para conseguir juntar dinheiro, ele decide participar de um experimento desconhecido, que simula a vida em uma prisão estadual. Só que logo as coisas começam a dar errado, e todos os participantes precisam lutar um contra os outros para saírem vivos dessa prisão. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar The Experiment, um filme de drama e suspense lançado em 2010. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com Travis sendo demitido do seu emprego em um asilo, mas não porque ele fez algo errado, e sim porque estão cortando funcionários para economizar mais dinheiro. Já no dia seguinte, Travis participa de um protesto que pede o fim da guerra junto com seu amigo, que lhe aconselha a achar outras formas de ganhar dinheiro, como ser cobaias em testes pagos, ou vender seus espermatozoides para algum laboratório de inseminação. Só que inesperadamente, um soldado invade o protesto e bate um dos pacifistas, além de derrubar essa garota chamada Bay, e dizer que os soldados estão morrendo na guerra, enquanto os pacifistas estão vivendo no bem bom. Então Travis empurra o soldado para longe, mas se recusa a socá-lo para não estragar o protesto que pede pela paz. Logo, o cara é preso pelos policiais, e Travis devolve o chinelo da garota, chamando ela para tomar algumas bebidas em um bar. E conversando um pouco, Bay revela que pretende se mudar para a Índia e até convida Travis para ir junto com ela, mas ele explica que não tem dinheiro para bancar uma viagem tão cara, e pergunta se pode vê-la mais uma vez antes dela se mudar. Em uma noite, Travis está procurando emprego no jornal, e um anúncio lhe chama atenção porque o salário é de $1000 por dia, e tudo que ele precisa fazer é participar de um experimento comportamental. Já no dia seguinte, Travis comparece na entrevista de emprego e conversa um pouco com um outro candidato chamado Michael Barris, que se sentou ao seu lado. Logo, o Dr. Arcaleta, que é responsável pelo experimento, explica para todos que quer simular as condições de vida em uma prisão estadual e que contratará somente aqueles que nunca foram presos. Além disso, o doutor conta que esse experimento irá durar apenas 2 semanas e que todos os participantes perderão seus direitos civis. E em seguida, Arcaleta começa a entrevistar os candidatos individualmente, fazendo algumas perguntas para conhecê-los melhor. E aí a vez de Travis chega, e quando questionado ele explica que não tem nenhuma religião, e que decide o que é certo e errado de acordo com a sua consciência. Já Michael conta que é um devoto, e que frequenta a igreja desde criança. Já esse cara chamado Chase diz que seus únicos objetivos na vida são fumar a verdinha e pegar mulheres. Já na segunda fase da entrevista, os candidatos são levados individualmente para um quarto isolado, e eletrodos são colocados em suas cabeças, para analisar a reação de cada um ao assistir várias cenas de pessoas sendo finalizadas ou sofrendo acidentes. Travis até ficou um pouco chocado, mas aguentou assistir até o final. Passando para o dia seguinte, o cara reencontra Bay, e os dois dão uma relaxada de despedida, porque ela irá viajar para a Índia em breve. E aí ambos começam a ver um catálogo que mostra algumas fotos do país, e Travis diz que irá se juntar a ela assim que terminar o experimento, e tiver a grana necessária para bancar a viagem. Logo, Travis recebe a notícia de que passou na entrevista, e aí um ônibus vem buscar ele e os outros candidatos que foram aprovados, incluindo Michael e esse cara chamado Benji, que foram os únicos com quem Travis conversou até agora. Logo, todos entram no ônibus e começam a refletir sobre as respostas que deram na entrevista quando lhe perguntaram o que as mulheres significam para eles. Benji diz que as mulheres significam tudo para ele, porque se lembrou de uma atendente por quem é apaixonado. Chase se lembrou de uma mulher aleatória que ele pegou em um banheiro, enquanto que Michael relembrou das vezes que sua mãe lhe maltratou. Já Travis se recordou do momento em que Bay deu seu bracelete de presente para ele, mas nós sabemos que não foi só disso que ele lembrou, né? E após alguns minutos de viagem, eles finalmente chegam na prisão em que acontecerá o experimento. Só que estranhamente, o motorista do ônibus não deixa eles pegarem as suas bagagens que ficarão dentro do busão. Em seguida, o Dr. Arcaleta aparece para conversar com os caras, e diz que essa é a última chance que eles têm para desistir, já que depois que o experimento começar, todos perderão seus direitos civis. Mas apesar disso, o doutor garante que nenhum tipo de violência será permitida, e que todos ficarão seguros. E uma vez dito isso, nenhum deles escolhe desistir. Então o doutor revela que Michael, Chase e mais 4 caras foram escolhidos para fazer o papel dos guardas da prisão. Já Travis e os demais serão os prisioneiros. Em seguida, Chase e os outros guardas vestem os uniformes, que incluem um cacetete. E eu devo ter perdido algo, porque o doutor garantiu que não terá violência. E aí o doutor instrui os guardas a não permitirem que os prisioneiros carreguem consigo objetos que vieram lá de fora da prisão. Além disso, ele passa uma listinha com 5 regras que os prisioneiros devem seguir, e eu vou citá-las agora. A primeira é que os prisioneiros terão somente 3 refeições por dia, e eles não podem deixar restos dos pratos, afinal não tá fácil pra ninguém, nem pro dono da prisão. Continuando com a lista, haverá 30 minutos de recreação todos os dias para os prisioneiros pegarem aquele bronzeado no sol. Eles também são proibidos de andarem em áreas não autorizadas, e só podem falar quando lhes dirigirem a palavra, além de não poderem tocar nos guardas sob nenhuma circunstância. Sendo que se algum prisioneiro quebrar uma das regras, os guardas terão 30 minutos para decidir como vão puni-lo. Porém, se os guardas se recusarem a aplicar uma punição, uma luz vermelha acenderá, e o experimento será cancelado, fazendo com que nenhum dos guardas receba o dinheiro
dinheiro que eles prometeram. Após isso, o experimento finalmente começa, e os guardas dão banho nos presos usando mangueiras, e eu acho que os detentos deveriam tomar cuidado para não deixar o sabonete cair no chão. Em seguida, os prisioneiros se vestem, e Chase lê uma carta que o doutor escreveu, informando que agora os detentos serão chamados pelos seus números, e não mais pelos seus nomes. Logo, todos entram em suas celas, e Travis percebe que terá que dividi-la com Benji, que é um criador de histórias em quadrinhos, e Nix, que é um cara misterioso que prefere ser chamado por 17, que é o número que está em seu uniforme. E aí vemos outra cena da entrevista que eles fizeram anteriormente, e dessa vez questionaram o motivo deles querendo participar desse experimento. Michael disse que sua mãe havia quebrado o quadril, a impossibilitando de trabalhar, e fazendo com que ele tivesse que entrar no experimento para pagar o aluguel da casa em que os dois vivem, deixando assim o entrevistador um pouco confuso, porque Michael tem 42 anos e ainda mora sozinho com sua mãe. Já Nix diz que só quer ganhar uma grana de forma honesta, e Chase conta que quer juntar bastante dinheiro para pegar várias mulheres, enquanto que Travis fala somente que quer escapar, já que ele pretende usar essa grana para se mudar para a Índia junto com Bay. Passando para os 30 minutos de intervalo, os presos estão jogando basquete, e um deles acidentalmente acerta uma bolada no rosto de um guarda, chamado Bosch, que cai no chão e se levanta com o rosto sangrando. Logo, os guardas se reúnem em uma sala para decidir o que vão fazer, e tanto Bosch quanto Michael explicam que foi um acidente, mas Chase e Helweg querem punir os presos, porque eles têm medo que a luz vermelha acenda, fazendo com que o pagamento deles e também o experimento seja cancelado. Com isso, todos os guardas concordam em dar uma punição leve só para impedir que a luz acenda, e portanto Chase pede para o cara que jogou a bola pagar 12 flexões, mas ele se recusa argumentando que não tem culpa, porque foi um acidente, e por conta disso Chase pede para os demais presos que não tiverem culpa pagarem 10. Só que inicialmente eles se recusam, mas Nick começa a pagar as flexões, e incentiva os presos a fazerem o mesmo para eles evitarem dores de cabeça. Logo, os 30 minutos acabam, e a luz não acende, mostrando que a punição funcionou. Porém, Michael começa a ficar maravilhado com essa sensação de poder que ele nunca teve antes. E eu acho que o objetivo do doutor é realmente fazer com que os prisioneiros e os guardas briguem, já que tem bem mais prisioneiros do que guardas, facilitando assim uma rebelião por parte dos detentos, sem contar que o doutor havia dito que queria simular a vida em uma prisão de verdade. Só que na vida real, os guardas não são forçados a punirem os presos se eles quebrarem alguma regra, existem regras da própria prisão para isso. Além disso, tem umas regras bem idiotas, que com certeza só foram criadas para causar discórdia entre os dois grupos, como a primeira regra, que diz que os prisioneiros não podem deixar restos nos pratos, e tá bom que desperdiçar comida é errado, mas às vezes a pessoa não aguenta comer tudo. E pra quem não sabe, aconteceu um experimento semelhante a esse na vida real, onde um professor de psicologia pediu para seus alunos da faculdade de Stanford imaginarem que estavam em uma prisão. Além disso, ele dividiu esses alunos em dois grupos, os dos guardas e dos detentos, e inicialmente esse experimento era para durar 14 dias, mas os alunos que estavam fazendo os papéis dos guardas ficaram maravilhados com o poder que ganharam, e maldosamente começaram a maltratar os alunos que estavam interpretando os presos, forçando assim o professor a cancelar o experimento no 6º dia, antes de completar os 14. Já de noite, os presos estão em suas celas, e Benji diz que não está mais com raiva dos guardas, porque nesse ritmo eles vão ficar sarados fazendo tantas flexões. Então, Nick se levanta um pouco da cama para conversar melhor, e com isso, Travis percebe que ele tem uma tatuagem com o número 88 no braço, que basicamente significa que ele é um seguidor do bigodudo alemão. Passando para o dia seguinte, a hora do almoço chega, e a refeição aparenta ser normal, exceto por essa gosma estranha feita de feijão. E aí Nix limpa todo o seu prato, só que Travis e os outros presos se recusam a comer a gosma estranha e tentam jogar os restos no lixo. Porém, Helweg não deixa, relembrando a primeira regra que diz que os presos não podem desperdiçar comida. Chase até mesmo fala que eles não poderão deixar o refeitório enquanto não comerem tudo, mas Travis se irrita e derruba a gosma nas mãos do Helweg, fazendo com que o cara lhes punisse com flexões novamente. Contudo, os presos ignoram a punição e começam a jogar comida nos guardas. Após isso, os guardas se reúnem e Chase fala que os prisioneiros só tiveram coragem para fazer aquilo porque eles não podem bater neles. Já Michael conta que faz parte de uma fraternidade que tinha regras parecidas com esse experimento, e que os membros que saíam da linha eram humilhados para aprenderem a respeitar seus superiores, e como punições físicas não são permitidas, os guardas decidem aceitar a ideia que Michael deu. Logo, eles entram nas celas e sujam os presos com o pó dos extintores de incêndio, e Michael decide algemar Travis na cela para ele dormir no chão, porque o cara havia começado a rebelião no refeitório. Além disso, Michael força os presos a lhe chamarem de senhor, e depois que tudo acaba, ele sente uma enorme sensação de prazer, porque essa é a primeira vez em sua vida que ele tem autoridade. Já de madrugada, Benji acorda Travis para pedir ajuda, porque o nível de açúcar no seu sangue está baixo, e aí um dos guardas escuta Benji pedindo ajuda, e só diz para ele calar a boca e voltar a dormir. Passando para o dia 3, os prisioneiros acordam, e Michael diz que eles vão voltar para casa felizes, com bastante grana, se seguirem as regras. Só que de repente o cara percebe que Benji ainda não se levantou e fica irritado, mas ele explica que precisa ingerir açúcar
para melhorar. E para ver se o cara está falando a verdade, os guardas analisam a ficha de Benji e percebem que ele trouxe consigo alguns doces para equilibrar os níveis de açúcar em seu sangue. Mas como vimos anteriormente, tanto o motorista quanto o doutor lhes proibiram de trazer seus pertences para dentro da prisão. Então Chase conta que sua avó tem esse mesmo problema e que não é nada demais, e por isso Michael e os demais guardas obrigam Benji a se levantar, mesmo com o cara estando bastante debilitado. Vendo isso, Travis fica inconformado e tenta defender seu amigo. Contudo, Michael começa a ficar irritado, porque sua autoridade está sendo questionada, e ele chega ao ponto de ameaçar bater em Travis com o seu cacetete. Porém, o cara explica que se ele fizer isso, o experimento será cancelado, e todos perderão seu dinheiro, e por isso Michael se acalma. E já deu pra ver que o Michael tem uns parafusos a menos, porque sua mãe basicamente ele maltratou a vida inteira, fazendo com que ele crescesse com o sentimento de que é um inútil incapaz de se impor. Só que agora os papéis se inverteram, e ele está no lugar da sua mãe, ou seja, do carrasco. Mas ao invés dele tentar ser legal, está acontecendo justamente o oposto, porque ele ficou viciado nessa sensação de ter o poder sobre as pessoas. E aquela briga no refeitório poderia ter sido facilmente evitada, se Travis e os outros detentos comessem a porcaria da pasta de feijão. E eu sei que estava com uma aparência bem estranha, mas se Nix conseguiu mandar pra dentro, significa que ao menos era comestível. Mais tarde, os prisioneiros retornam para suas celas, e Travis se lembra da Bay, para ter motivação suficiente para conseguir terminar o experimento. Logo, ele e Nix começam a conversar sobre o objetivo por trás dessa experiência, e Nix diz que o doutor quer testá-los, para ver quem deles é presa e quem é predadora. Entretanto, Travis fala que eles não são animais selvagens, e revela que sabe que Nix já cumpriu pena na prisão por conta da tatuagem nazi que ele tem. E ao escutar isso, o cara fica irritado, com medo de que Travis conte seu segredo e lhe faça perder a grana do experimento. Mas ele garante que ficará de bico fechado. Enquanto isso, os guardas estão conversando sobre uma possível rebelião que os prisioneiros podem acabar fazendo. Afinal, eles estão em maior número quando comparado aos guardas. Mas para evitar isso, Michael propõe que um susto seja dado nos prisioneiros para mostrar que os guardas mandam na prisão, sendo que Bosch é o único contra esse plano, porque ele pensa que qualquer deslize pode cancelar o experimento. Mas de qualquer forma, os guardas decidem seguir com o plano de Michael e sequestram Travis, porque acreditam que ele é o líder dos detentos. Logo, o cara é preso em uma cadeira e seu cabelo é raspado. E aí Michael o ameaça, dizendo que coisas piores acontecerão se ele não se comportar. Contudo, o cara manda Michael se ferrar, fazendo com que ele se irritasse e desse um chute na cadeira, lhe derrubando no chão. Mas como se isso já não bastasse, Michael ainda começa a urinar em Travis e incentiva os outros guardas a fazerem o mesmo. E apesar da maioria aceitar, Bosch e alguns poucos acham isso nojento e vão embora. Após isso, os guardas levam Travis de volta para sua cela e o cara dá um soco no espelho para descontar a raiva que está sentindo, além de se lavar na pia para tentar tirar o cheiro ruim. Enquanto isso, Michael, Chase e os outros guardas começam a se gabar do que acabaram de fazer. Só que Bosch está inconformado e diz que se eles fizerem algo assim novamente, ele irá quebrar uma das regras de propósito para cancelar o experimento, fazendo todos perderem o dinheiro. Já no dia seguinte, Travis está observando Michael de longe com um olhar de raiva. Porém, logo o cara se lembra de quando o doutor questionou o que ele faria se alguém machucasse uma pessoa que ele gosta, e ainda saísse impune sem ser preso nem nada. E aí Travis respondeu que acredita no perdão, e que quando alguém te machuca, a coisa mais sábia a se fazer é oferecer a outra face, assim como Jesus ensinou no livro de Lucas. Mas voltando um pouco, eu acho que Travis e Nix deveriam tomar mais cuidado ao conversarem dentro da cela, já que o doutor pode ter escondido microfones lá dentro. Na verdade, as chances dele ter escondido são bem altas. Afinal, o objetivo do experimento é justamente ouvir e observar o comportamento de todos na prisão. E deu pra ver que a regra da não violência só é ativada se você bater diretamente na pessoa, porque anteriormente Michael chutou a cadeira em vez de chutar Travis, e a luz vermelha não acendeu, mostrando que o cara não quebrou essa regra. Outra coisa interessante de notar é que até mesmo um cara religioso como Michael acabou se corrompendo, mostrando que seguir uma religião não significa que você seja uma boa pessoa. Mais tarde, Travis esconde uma fatia de pão na sua calça e leva para Benji comer, porque o coitado ainda tá mal por conta da diabetes. Então Benji explica que precisa tomar uma injeção de insulina, e que não revelou isso no formulário de saúde porque queria ser aceito no experimento, e também porque achou que poderia controlar sua diabetes apenas com comida. E com medo de perder seu amigo, Travis pensa em contar a verdade para o doutor, só que Benji implora para ele não fazer isso, explicando que precisa resistir até o fim do experimento, para provar a si mesmo que não é um fracassado. Passando para a noite, Bosch decide ver como Benji está, e percebe que o coitado piorou bastante, e na tentativa de salvar seu amigo, Travis oferece $1000 para o cara buscar uma seringa de insulina que está na bolsa que Benji trouxe consigo. Mas como Bosch tem um bom coração, ele diz que não fará isso pelo dinheiro, e sim para ajudar uma pessoa que corre o risco de morrer. Enquanto isso, Chase chega na cela de um prisioneiro chamado Oscar, mentindo que os guardas querem conversar com ele. E aí Chase leva o coitado para uma sala em que não tem nenhuma câmera, e tenta forçá-lo a se relacionar com ele. Porém Oscar
Oscar se recusa, e por isso Chase ele empurra contra a parede. Só que felizmente Michael chega bem na hora e pergunta o que está acontecendo. E Chase mente que Oscar só queria lhe contar algumas informações sobre seus colegas prisioneiros, e por medo de sofrer uma retaliação, Oscar confirma a mentira. E logo em seguida, Helweg chega lá e diz que tem algo importante para mostrar. Com isso, todos vão para a sala de câmeras, e Helweg mostra uma filmagem de Bosch pegando a insulina da bolsa. Porém, antes que o cara pudesse entregar o medicamento, Michael e os outros lhe abordam no meio do caminho e pedem para ele esvaziar os bolsos. Portanto, Michael percebe que o cara realmente pegou a insulina e diz que irá perdoá-lo se ele contar quem ele pediu para fazer isso. Logo, Michael decide dar a seringa para Benji, e depois disso ele chama Travis para conversar e raspa sua própria cabeça, explicando que é um homem justo e não um monstro que Travis pensa que ele é. Além disso, Michael fala que eles estão sendo observados 24 horas por dia por pessoas que sabem o que estão fazendo, e que elas com certeza fariam algo se Benji realmente corresse o risco de morrer. Só que Travis decide insultar Michael mais uma vez, falando que ele deveria pagar um psiquiatra com o dinheiro que ganhar nesse experimento, o que particularmente eu concordo. E para puni-lo, Michael ordena que ele limpe as privadas do banheiro, só que o cara se recusa e manda ele se ferrar, fazendo com que Michael se irritasse, e manda Helweg mergulhar a cabeça do Travis várias vezes na privada, até o cara admitir para eles que é somente um prisioneiro. Após isso, o coitado é levado de volta para sua cela, e começa a chorar mostrando que Michael conseguiu quebrá-lo mentalmente. E eu confesso que eu fiquei com dó do cara nessa cena. Já de noite, Bosch está dormindo, e Michael leva ele para aquela sala sem câmeras, e uma vez lá os guardas lhe dão uma surra por ter ajudado Travis anteriormente. E se Travis fosse mais esperto, ele pararia de insultar Michael, já que esse cara claramente tem pavio curto, e se irrita por qualquer coisinha. E Benji com certeza iria morrer se não recebesse a injeção de insulina, já que dando uma rápida pesquisada no Google, podemos ver que quem para de tomar insulina fica cego, seus membros começam a necrosar, e no pior dos casos, os órgãos internos param de funcionar, levando a pessoa à morte. Já no quinto dia de experimento, Michael leva Bosch até os prisioneiros para eles verem o que acontece com quem quebra as regras. E além disso, o cara também revela que agora Bosch será um prisioneiro, e não mais um guarda. Só que de repente, Travis e os outros presos começam a tirar seus uniformes para provocar Michael, mas ele derruba o cara no chão e tenta subjugá-lo colocando seu cacetete no pescoço dele. E ao ver seu amigo ficando sem ar, Benji se desespera e dá um soco em Michael, quebrando a regra que diz para não tocar em um guarda. Com isso, Michael se levanta irritado e dá uma pancada com um cacetete na cabeça do Benji, fazendo com que ele começasse a convulsionar no chão. Após isso, Travis é colocado de castigo porque ele começou essa outra rebelião, e Michael decide dividir os presos em dois grupos, para eles não terem mais a vantagem numérica. E em seguida, um dos guardas diz que irá embora porque Michael passou dos limites, mas ele argumenta que não fez nada de errado, porque a luz vermelha não acendeu, mostrando assim que os responsáveis querem que o experimento continue. Passando para o dia 6, Travis continua preso na caldeira e está começando a ficar perturbado da cabeça. Enquanto isso, Chase bate em Oscar e depois força o coitado a ter relações com ele. Mas de volta ao Travis, ele usa o bracelete que ganhou da Bay para abrir a porta da caldeira, e ao escutar os gritos de Oscar, corre para ajudá-lo, e os dois juntos conseguem colocar o infeliz do Chase para dormir. E em seguida, Travis usa as chaves que pegou do Chase para libertar Nix, e depois disso eles vão ver como Benji está, e percebem que o coitado morreu por conta do golpe na cabeça. Mas mesmo assim, Travis tira a algema que Benji estava usando em sinal de respeito ao seu amigo. Logo, Oscar e Nix libertam todos os prisioneiros, e eles pegam canos e outros objetos para se prepararem para enfrentar os guardas. Portanto, os prisioneiros começam a quebrar o vidro da sala em que os guardas ficam, e Michael pega uma faca e mostra que está decidido a lutar, mas Helweg e os outros fogem do local, porque eles estão em desvantagem numérica. E aí Michael tenta desesperadamente convencê-los a lutar, porque ele não quer abandonar a prisão e voltar para sua vida normal. No entanto, os guardas não conseguem abrir o portão de saída, porque está trancado. E Travis e os presos chegam bem na hora e começam a espancá-los, incluindo Bosch, que mudou de lado. Logo, Michael tenta apunhalar Travis, mas felizmente ele segura a faca com a mão e dá vários socos no cara. Só que de repente as luzes vermelhas finalmente acendem, e o portão de saída é aberto, permitindo que todos saiam para ver a luz do sol. Após isso, um ônibus chega para levá-los de volta para suas casas, e todos recebem um cheque de $14.000, mesmo tendo quebrado várias regras do experimento. E o mais legal é que todos aparentam ter se arrependido de suas ações na prisão. Nix até pergunta se Travis ainda acha que eles são mais racionais do que os animais da selva, e ele responde que sim, porque os humanos ainda podem fazer algo a respeito disso. E com o passar dos dias, o Dr. Arcaleta e os outros responsáveis pelo experimento são presos por conta da morte de Benji. Por fim, Travis viaja para a Índia usando o dinheiro que ganhou, e reencontra a Bay abraçando ela. Fala galera, você aceitaria participar desse experimento se no final também ganhasse um cheque de $14.000? Me contem nos comentários.
E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.